Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo para todos vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: não seremos fantasmas. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas. Vou ler aqui capítulo 24, vou ler do versículo 36 ao 48. Dizem assim: E falando ele destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensando que viam algum fantasma, e ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e, não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhes parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. 28 de novembro de 2024. Deus maravilhoso, é no nome santo e puro de Jesus que eu quero te agradecer por essa oportunidade. Te apresento cada pessoa que me ouve, a família de cada um, a minha família, minha vida, essa nossa missão. Dá-nos a inspiração pelo Teu Espírito Santo na Tua palavra hoje. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, antes de a gente falar um pouco sobre o texto base que eu li, quero agradecer os que oraram, inclusive a pastora Terezinha, que mandou pelo WhatsApp, que estaria orando também pelo meu tio Ivaldo Gomes da Rocha, que seria cirurgiado no coração. A cirurgia foi um sucesso e está se recuperando. Deus vos abençoe. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo: não seremos fantasmas. Vocês que estão me acompanhando aí, como eu já falei ontem, já há umas 2 semanas estamos falando algumas coisas sobre arrebatamento, sinais dos tempos. E hoje eu quero falar exatamente sobre aquele momento que daqui a pouco vai acontecer, que é o arrebatamento da igreja, onde os crentes salvos mortos em qualquer época da história receberão na ressurreição um corpo glorificado, e nós que estivermos vivos, ou as pessoas que estiverem vivas, serão ou terão seus corpos
transformados. Inclusive, fala a palavra de Deus semelhante ao corpo de Jesus. Não é igual a Jesus. Semelhante, tá? Jesus tem poder, Jesus é o Filho de Deus, Jesus sempre foi imortal, Jesus sempre foi puro. Nós receberemos um corpo glorificado pela misericórdia de Deus e, nesse particular, será aquele corpo celestial. Porque a Bíblia fala que os corpos humanos, nossos corpos, serão transformados em corpos celestiais, imortais, gloriosos, nessa vinda de Jesus. Como já disse, será o nosso corpo semelhante de Jesus após a sua ressurreição. Lembrando, mais uma vez, não serão os nossos corpos iguais a Ele. Jesus tem poder, tá? Lendo esse texto base que eu escolhi aqui, que Jesus se apresenta aos discípulos, eu quero crer que Jesus poderia sim, de uma forma, assim como se transfigurou, né, antes de sua morte, e os discípulos viram ali, né, Jesus de uma forma gloriosa, aqueles 3 selecionados, né, seletos discípulos, Jesus poderia aqui também fazer com que eles percebessem o corpo de Jesus como o texto declara, né, carne e ossos. A Bíblia diz que nem a carne nem o sangue guardará no reino dos céus. Por quê? Essa nossa carne, esse nosso sangue é fomentado, produzido e também é mantido por pecados. E no céu não entra o pecado. Acontece que seremos transformados. Então, possa ser que nós, nessa semelhança do corpo de Jesus no texto base que eu li, teremos um corpo assim. Não? É surpresa. Nossos corpos serão perfeitos. Aquelas deformidades que a gente, né, tem hoje, defeitos, tudo será removido. Nós seremos belos, seremos capazes de receber a plenitude da alegria. O céu vai ser só alegria plena, gente. Então nós estaremos também livres, eu digo nós, se nós permanecermos firmes, estaremos livres dessa natureza aqui pecaminosa, herdada de Adão. Inclusive, eu não vou ler aqui o texto, mas vou mencionar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 53 em diante, onde ele fala sobre essa transformação de nossos corpos, que serão celestiais e que nunca vai morrer. Quando eu penso no corpo ressurreto de Cristo Jesus, como a gente vê na declaração de Lucas, como se um corpo físico, real, tão semelhante ao seu corpo antes de sua morte, ou seja, pré-ressurreição, que ele pôde ser reconhecido. De imediato, quando ele apareceu, os discípulos não perceberam, achavam que ele era um fantasma. Por isso que deu o tema hoje, dizendo que nós não seremos fantasmas. Porque se receberemos o corpo semelhante de Jesus, Jesus aqui chega para eles e diz, olha, eu não sou fantasma não. Aí ele diz que pode tocar nele, e além dos discípulos certamente terem tocado em Jesus, Jesus diz assim, eu quero comer alguma coisa. O que é que vocês têm aí? Aí Jesus diz, peixe e um favo. Aliás, os discípulos dizem para Jesus, peixe e mel, favo de mel. Claro, gente, isso aqui é um mistério. Eu não tenho aqui o suprassumo da verdade. Não vou afirmar nem negar nada do que Lucas relatou aqui em relação a essa aparição de Jesus, onde ele se deixa ou se permite ser tocado, diz que está com carne e osso ali e que ele come também. E a gente sabe que no céu a gente não vai comer, né? Então é um mistério
Mas como eu já disse no início, Jesus, ele se transfigurou quando, antes ainda da sua morte na cruz, se apresentou de uma forma gloriosa para os discípulos. E aí ele poderia também fazer com que os discípulos se acalmassem daquele espanto e se apresentasse de uma forma que os discípulos já conheciam ele, né? Porque havia andado com ele por aqueles anos. Mas que, certamente, o corpo de Jesus é glorioso. Então é um mistério. Talvez aqui essa expressão de Lucas seja para que nós entendamos que Jesus se fez aparecer de uma forma convincente àqueles homens incultos. Né? Nós vamos aqui abordar essa questão, como é que foi? É osso, carne, comeu peixe, como é que é essa coisa? Eu não vou abordar isso, que o assunto não é esse. Aliás, Jesus é o Todo-Poderoso, portanto, ele pode fazer tudo. Ele pode fazer o que ele certamente deve ter feito de uma forma que os discípulos, que a gente sabe que a maioria era ignorantes no sentido da cultura, os discípulos, quando o viram, ficaram com medo, espantados. Aí Jesus, talvez, para que os discípulos compreendessem como Jesus, que aquilo era Jesus mesmo, ele se apresenta de uma forma, né, que os discípulos conheciam antes de ele ser morto, né, de carne e osso. Se apresenta de uma forma e mostra para eles também, comendo aquele peixe, que ele era o mesmo Jesus. Isso não quer dizer que a carne, o osso e as comidas aqui, nós vamos entrar no céu com isso tudo, não. Já disse, Jesus tem poder para todas as coisas e certamente ele fez os discípulos compreenderem que era o mesmo Jesus, não era outro, não era o impostor. Entendeu? Assim como nós receberemos corpos transformados, né? Esse corpo aqui será, sabe, uma linguagem para você e a senhora e o senhor entenderem, será remodelado. É como se nessa transformação nós voltássemos à origem no dia que Deus criou Adão, antes dele pecar, claro. Aquele estágio de tempo que Adão ficou antes de cair. É mais ou menos isso, um corpo igual, como ele disse, né? Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. No sentido espiritual, ele quis dizer sem pecado. Tá? Façamos o homem igual a nós, sem pecado. Deus é o Todo-Poderoso. Então, gente, eu quis deixar essa mensagem aqui hoje, porque, como já estou falando já há 2 semanas, como disse no início, sobre os últimos acontecimentos que corroboram com o que a profecia bíblica escatológica fala ou ensina ou está escrito, e também sobre o que a gente está vendo no mundo, tá? Aí eu estou falando sobre arrebatamento, né? Já falei, estou falando agora, mas agora estou falando sobre esse momento que receberemos o corpo glorioso semelhante de Jesus. Aí eu fico me vendo aqui, olhando no espelho, Jesus tem misericórdia de mim, eu sou tão feio, Jesus, eu tenho esse defeito, estou falando fisicamente, né? Jesus, meu cabelo, Jesus, para quem tem cabelo, né? Jesus, olha, os meus pés, as pernas são um pouco tortas. Jesus, vê meu nariz. Meu Deus, Jesus, olha esses lábios, eu não queria ter esses lábios assim. Jesus, olha os meus olhos arreados, né? Eu posso olhar no espelho e ver tudo isso e falar para Jesus assim. Aí Jesus está dizendo, meu filho, isso é para você, viu? Para a senhora e para o senhor. Esse corpinho seu aí, deformado, não só fisicamente, mas pelo pecado, será transformado e você vai ser, Jessé, e todos que estiverem prontos naquele dia, vocês serão, né? Belos, perfeitos, lindos.
vão se parecer comigo. Então, gente, pensa nisso. Isso é muito bom. Por isso que vale a pena a gente se esforçar um pouco mais e continuar firme na presença de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.